Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Antes de mais nada, peço para deixar seu like, se inscreve no canal, aciona as notificações, comente e compartilha para que todo mundo possa ter acesso a esta aula do Livro dos Espíritos. Gostaríamos muito que vocês acompanhassem todos os nossos vídeos e precisamos muito da sua ajuda. Aqui embaixo nós temos o nosso Pix. Estamos na nossa luta para poder abrir a nossa porta para a rua. Hoje fazemos um atendimento ainda restrito no fundo da casa da Vânia. E estamos agora com a nossa luta para poder abrir essa porta e começar a poder atender melhor as pessoas e também ampliar os nossos trabalhos sociais. Temos também aqui na descrição do vídeo a nossa comunidade para você poder fazer parte, acompanhar todos os nossos trabalhos. E queremos muito estar com vocês nessa luta para a conquista do bem em todos os sentidos. Boa noite a todos. Vamos dar, então, continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Vamos continuar a pergunta 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. E é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros
preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Eles escolhem. Veja bem, uns são colocados por imposição, outros escolhem. Interessante. Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá terno, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Acho que aqui mereceria um adendo. É interessante que há espíritos que, por provação, escolhem o contato com o vício. É interessante isto. Como é que alguém pode escolher estar em contato com esses vícios, sabendo que ele tem tendências a esses vícios? Não vai dificultar mais ainda, esticar mais ainda os problemas dele? Vale lembrar que vícios não quer dizer que sejam vícios que a gente fala, é vício em álcool, vício em cocaína, não é isso. Todos vícios são vícios, muitas vezes, morais, né? Então, justamente para que ele se fortaleça no contato com esses vícios, a não ceder a eles. Temos que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de comentário ou de interpretação, para não medir essa questão pela nossa régua. Ou seja, o que eu acho que é vício, o que eu condeno. O que eu acho que está errado e eu condeno. Quando o Livro dos Espíritos diz isso, na verdade, quando o Espírito da Verdade disse isso no Livro dos Espíritos, ele está querendo dizer de uma maneira geral e aberta. Então, aquilo que é vício, muitas vezes, para uma pessoa, pode não ser para outra. E eu acho que sim, o Espírito pode dizer, eu vou passar por isso exatamente para poder lutar para vencer esse vício, para vencer esse problema. Na realidade, ele está falando sobre paixões brutais. Pois é. Paixões são vícios que lhes acarretou deploráveis consequências, né? Aí eles pedem, porque vai sofrer muito por causa desses vícios, pede para vir passar por provações úteis. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Veja como o que eu mencionei anteriormente está respondido aí, né? Kardec mesmo faz a pergunta medindo pela régua dele. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Para quem? Para quem? Então, é muito difícil a gente ter uma conclusão do que eu sinto, do que eu penso, porque a Andréa sente, porque a Andréa pensa, do que você, Vânia, pensa, do que você, Vânia, sente. Cada um tem a sua régua e aquilo que é importante para si. Tem muita gente, e olha que eu conheço bastante gente, que adora viver sob uma pressão absurda, entendeu? Que adora, por exemplo, um cara que é neurocirurgião, ele adora viver numa pressão absurda, coisa que para a maior parte das pessoas seria impensável acontecer. Outros precisam de um outro tipo de coisa diferente. Então, para cada situação é uma situação. É muito difícil, a gente tem que tomar cuidado para não medir as coisas e as pessoas pela nossa régua.
Pois é, agora tem... Nossa, agora é um comentário de Kardec enorme. Se vocês quiserem interromper para colocar algum adendo, vamos prestar bem atenção para entender. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Está fazendo um comentário sobre isso. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Aqui fica claro que quando você está desencarnado, quando você está sem o corpo, você tem uma outra noção da vida, porque as suas sensações e as suas impressões, elas se alargam e o seu entendimento se expande. Então, por exemplo, uma falta que você tenha cometido de uma maneira insistente gera uma certa dor, gera dor. E a pessoa fica querendo se libertar daquela dor no plano espiritual, para viver uma vida mais plena e feliz no espírito. Então, essas provas vêm como um estímulo de aperfeiçoamento, porque vem realmente uma culpa, né? Não uma culpa destrutiva, uma culpa que cega, mas vem uma responsabilidade na necessidade de alçar voos da espiritualidade e viver a paz. E para isso utiliza-se a encarnação como forma de autoburilamento. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos e se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. É o caso. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. É aquilo que você falou. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí, por se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente, para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Toda vez que a gente tem um problema, né, se parar para pensar, uma dificuldade, eu diria, na vida, a gente desenvolve, às vezes, novas habilidades, a gente desenvolve nova perspectiva de enxergar aquela situação para se livrar da dor, né? E nesse ato, o espírito acaba, aqui como encarnado, eu estou dizendo, nós, espíritos encarnados, acabamos desenvolvendo, às vezes, novos conceitos de vida, porque o sofrimento cansa.
Então, nesse sofrimento, você quer se libertar. E para se libertar, você precisa viver uma vida diferente. Então, é justamente esse exercício de você entender a vida de uma maneira diferente, de desenvolver habilidades emocionais, psicológicas e sentimentos diferentes, você acaba desenvolvendo um aprimoramento das suas emoções e evoluindo. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar sobre isso, né, é que a gente se adapta, né? A gente se adapta muito, eu diria até que facilmente a certas circunstâncias e situações. Adaptabilidade é fruto da própria existência do homem, que com o seu meio ele vai se alterando, ele vai se modificando, se melhorando ou nem tanto. O fato é que ele se adapta, isso é inequívoco. E eu acho só que o sofrimento cansa, William. O sofrimento cansa. Uma hora ele se cansa e quer sair daquela situação. Ele vai cansando. Okay. Pode demorar, mas cansa. Ok. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte da sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor um futuro? O militar, que se oferece para uma perigosa missão. O navegante, que afronta não menores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem? A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena, muitas vezes, escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que a conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. É interessante essa colocação. Pois é. Agora, é míope aquele que não pensa bem antes de pedir as coisas. Olha, uma coisa, um dia eu ouvi do Chico. Gente, prestem atenção no que vocês pedem, porque vocês recebem. Então, precisa prestar bem atenção no que se pede. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é o qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga.
Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. É o que Emmanuel diz para a gente. Suba no topo da montanha e olhe a sua vida lá de cima. Você vai ver como as coisas são pequenas, insignificantes, e você consegue ter um planejamento para descer a montanha e conseguir chegar onde você quer. William? Me vem à cabeça agora uma lembrança de Carl Sagan, quando no ano de 74 foram enviadas as 2 sondas ao espaço profundo, Voyager 1 e Voyager 2, que em 1982, se não estiver enganado, atingiram o ponto de Júpiter, perdão, de Saturno. E aí, Carl Sagan, ele comandava aquela equipe na época, ele pediu que a câmera virasse de costas e batesse uma foto da Terra a partir de Saturno. E ela é um pontinho azul. E ele escreveu um texto maravilhoso, que eu vou procurar e colocar na descrição do vídeo aqui, onde ele fala que naquele pontinho azul tão pequeno, visto de milhões de quilômetros, estão todos os homens bons e maus, está todo o resumo da sua vida e de tantas vidas que já se passaram, naquele pontinho ridículo, porque é um pontinho desse tamanho que você vê passando por trás de um dos anéis de Júpiter, que ele chama de pálido ponto azul. É tão pequenininho, e ali é que tudo acontece para nós aqui. Então, as visões, tanto quanto você veja do topo de uma montanha, como diz Emmanuel, ou dessa foto tirada pela Voyager 1 ao passar pelo planeta Júpiter, nós vemos como as coisas são pequenas quando vistas de longe. E o grande desafio é a gente olhar as coisas de longe para que elas se tornem pequenas. Parabéns, uma boa colocação, William. Você lembrou bem, e é exatamente isso que Emmanuel fala. Quando a gente começa a ver as coisas muito grandes, suba no topo da montanha e olhe como elas são. É o que nós falamos no vídeo anterior de conteúdo que a gente gravou, e peço a você que está assistindo essa aula, assista o vídeo Você é seu maior inimigo? Você é o seu maior inimigo, é isso? Que a gente supervaloriza os nossos problemas, a gente dimensiona de tal forma as coisas que a gente passa, né? Que a gente esquece de ver as maravilhas aí do mundo. Essa supervalorização dos problemas é que esse cientista veio deixar esse texto, né? Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Muito bem colocado. E, olha, dá para a gente pensar muita coisa com essa aula de hoje. Se a gente parar e pensar, e não ficar olhando e procurando outras coisas na vida, analisar isso que a gente leu, ou seja, se a gente medir a nossa ação e olhar direito o que a gente leu, voltar a reler, a gente vai começar a mudar um pouco a nossa vida. É o que a gente espera, né? E como eu disse, aqui no comentário vai estar o texto de Carl Sagan, que é bem interessante sobre esse aspecto. E eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, né, nessa nossa aula do estudo do Livro dos Espíritos.
Agradecer muito a sua presença, pedir para se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e lembrar que aqui embaixo também vai estar o nosso Pix, para vocês nos ajudarem a podermos evoluir nas nossas obras, tanto físicas, materiais, quanto sociais, que nós temos aqui ligados ao Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Gratidão, até a próxima. Axé. Axé. Axé.